Temporada completa da Fórmula E, você assiste no Grande Prêmio. Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a esse programa, a todos os amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio. Eu sou o João Pedro Nascimento, trago mais uma edição para vocês nessa segunda-feira do Paddock Sprint, a sua edição diária aí para falar dos assuntos mais quentes do universo do esporte a motor, logo depois de um fim de semana cheio, um fim de semana que a gente teve rodada dupla na Fórmula E, com transmissão ao vivo e com imagens aqui no Grande Prêmio. E às 24 horas de Daytona, primeira etapa da temporada 2024 do IMSA Sports Car, que também teve transmissão ao vivo e com imagens aqui no Grande Prêmio, às 24 horas de corrida, com vitória brasileira em mais de uma classe, inclusive. Então, hoje a gente vai falar um pouquinhozinho sobre Fórmula E, vai falar também sobre Daytona, mas eu vou abrir esse programa com a parte principal do nosso tema, que é Lando Norris e Max Verstappen, mais uma vez, essa disputa sendo alvo de comentários no universo do automobilismo, muito em função daquilo que a gente viu em 2023, uma certa facilidade por parte do holandês nas disputas com o britânico e que levanta debates, né? Uma parte da galera acha que o Lando Norris deveria dar uma segurada maior no Verstappen, dificultar mais as coisas, e uma outra parte acredita que ele não tem equipamento para brigar com o piloto da Red Bull, então por que se prejudicar nas corridas e ficar travando a passagem de alguém que provavelmente vai passar em algum momento? Mas por que esse assunto voltou ao debate? A silly season da temporada 2024 da Fórmula 1 começou de certa forma cedo, primeiro com a renovação de Charles Leclerc com a Ferrari e depois mais uma extensão de contrato, e aí justamente do Norris com a McLaren. Essa última foi um pouquinho mais surpreendente, já que o inglês já tinha contrato com a McLaren até o fim de 2025 e constantemente é ligado aí a rumores que o levam a discussões com a Red Bull por uma possível vaga na equipe no futuro. A McLaren já disse que não teme uma aproximação da Red Bull, que dá ao Lando Norris, e que a importância, mais importante é dar ao Lando Norris um ambiente em que ele se sinta com prazer de trabalhar, mas se antecipou e já fez um novo vínculo plurianual com o britânico pelos próximos anos. E aí, o Norris foi questionado sobre esse possível movimento para a Red Bull, sobre esses rumores que constantemente ligam ele à equipe austríaca, e disse que fazer esse movimento, sair da McLaren para a Red Bull, não seria algo inteligente a se fazer. Então, a gente vai trazer aqui o que disse o Norris, é claro, e debater um pouco sobre o que pode estar por trás das intenções do britânico, não só de continuar na McLaren, mas de dizer que não seria inteligente por parte dele se transferir para a Red Bull. Antes de trazer a fala do Norris aqui para o nosso programa, para vocês, eu vou chamar Gabriel Carvalho, que vai fazer aqui mais uma edição do Paddock Sprint com a gente. Toda semana tá essa dupla aqui na tela de vocês, e dessa vez vou trazer aqui o que o Norris falou antes da gente começar a debater melhor sobre esse assunto. Abre aspas para Lando Norris.
não seria uma jogada inteligente a se fazer. Acho que nunca teria medo de enfrentar alguém, mas mesmo se entrar em um time, estaria em posição de desafiar alguém imediatamente e se sentir confortável para fazer isso? Acho que para qualquer piloto a resposta é não. Leva tempo para se adaptar. E se você quiser ir contra o melhor piloto do mundo, não é a melhor coisa a se fazer. Foi o que disse o Norris quando questionado sobre esses rumores, né? Essa possível vontade que ele nunca externou oficialmente de se juntar à Red Bull, mas que continua sempre presente no noticiário do automobilismo, principalmente porque Sérgio Pérez não é lá, não foi lá essas coisas em 2023 e levantou muitas dúvidas. O Pérez que tem contrato só até o fim da temporada atual. Então, Gabo, primeiramente, boa tarde ao Prado também que está aqui na produção com a gente, antes que eu me esqueça. E o que dizer dessa declaração do Lando Norris? O que você pensa sobre isso? Concorda, discorda? Boa tarde, Gabo. Boa tarde, JP, Prado, que está aí na produção, e todos os nossos amigos que estão assistindo mais uma vez ao Grande Prêmio. Eu acho que, na verdade, o Norris respondeu mal pra caramba a pergunta que foi feita, e aí acaba gerando uma confusão muito grande, né? É bom a gente lembrar que, tipo assim, o Norris ele renova o contrato, né, além de 2025, né? A gente não sabe por quanto tempo vai durar essa extensão, né? Porque aparentemente não tem mais essa transparência, né? De avisar quando acabam os contratos, etc. Né? Aí o jornalismo tem que ser praticado, a galera tem que descobrir na marra. Mas eu acho que assim, o Norris ele renovar com a McLaren, eu acho importante por um fator. E eu não acho que é um fator assim de conformismo e etc. Mas eu acho que é um fator de você demonstrar uma confiança no projeto. Né? A gente sabe que a McLaren é uma equipe que investe no Norris há muito tempo e uma equipe que tem grandes projeções para os próximos anos, né, pelo nível de contratações que fez, pela forma com que cresceu na metade da última temporada e, enfim, de arranjar os pódios que conseguiu arranjar com o Norris. Teve também os momentos de destaque aí do Piastri e tal, vencendo a sprint e tudo mais. O Piastri também é um cara que conseguiu crescer bastante na segunda metade do ano. Então, eu acho que a McLaren ela tem uma base que é interessante para o futuro, que eu acho que encoraja o Norris a se comprometer com o time, né? Por um longo prazo. Né? O Norris, que é um cara que a gente precisa lembrar que ele é muito novo ainda, ele tem 25 anos, acho que 24 vai fazer 25, se não me engano, ele é de 99. E é muito estranho, porque ao mesmo tempo que o Norris ele é muito novo, ele também já é muito veterano, ele é um cara com mais de 100 corridas pela Fórmula 1, porque ele realmente chegou muito cedo. E o Norris é o tipo de piloto que, honestamente, a gente vê ele correndo na Fórmula 1, caso não tenha uma queda brusca de desempenho e etc. Eu acho que o Norris é um cara que vai correr no mínimo até os 35 anos de idade dele na Fórmula 1, quiçá para mais, né? Eu acho que pode correr, quem sabe, até os 40, né? Eu acho que ele é um piloto que ele tem a qualidade para isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele ainda está no momento da carreira dele que ele pode se colocar meio que numa zona de conforto que não precise fazer grandes apostas, como é o caso agora da McLaren. É a equipe que ele já conhece, que ele já está lá há muito tempo e que ele confia de que talvez possa entregar realmente um desempenho digno, um carro digno para ele brigar por coisas maiores lá para frente. E eu acho completamente compreensível que ele tome essa decisão de assegurar o futuro. E claro, vamos supor que esse contrato, por exemplo, vá até 2029, né, que aí vai ser um ano que o Norris vai fazer 30 anos. Se até lá, o que eu acho provável, o Norris não ter um título mundial, aí vai ser o momento também que ele vai precisar tomar um caminho diferente da carreira dele, né? Que ele pode, quem sabe, arriscar uma transferência aqui ou outra. Mas acho que também é um cenário que, enfim, ele demonstra a confiança na McLaren de que a McLaren vai conseguir entregar coisas maiores para ele. Tanto que ele já fala, ele não mira um título em 2024, mas quem sabe vencer corrida, que é algo que está começando a ter um peso meio chato em cima dele. Até porque se a gente parar para pensar, o Ricardo, mesmo numa passagem completamente esquecível pela McLaren, venceu uma corrida, ele não. E o Piastri parece que esteve mais perto de vencer uma corrida, vencer uma sprint, né? Que é claro, não dá para a gente considerar a sprint uma vitória, etc. Mas ela tem um gostinho, é como se fosse o In-Season Tournament da NBA, que, enfim, não é o título da NBA, mas é aquele torneio de, enfim, tem um pequeno valor, né? Então, isso do Piastri, acho que ter vencido a sprint, o Norris ainda não, né? Começa a ter um peso assim meio chato para ele. Enquanto a declaração em si, ele fala, né, que não é uma decisão muito inteligente, né? Isso ele fala de uma hipotética transferência para a Red Bull e tudo mais. Eu acho que para mim ele responde muito mal, porque a realidade se ele fosse para a Red Bull, eu não acho que a Red Bull, honestamente, ia abrir portas para ter um confronto direto, porque a Red Bull ela tem um nível de proteção com o Verstappen
que é muito diferente. Eu acho que o Verstappen é um cara de uma personalidade também que é muito diferente. Por exemplo, se a gente comparar até com o Vettel, isso porque o Vettel também não é, tá longe de ser algum santo. O Vettel, inclusive, nos tempos de Red Bull era bem chatinho também, mas eu não acho que é do interesse da Red Bull de manter uma concorrência forte para o Verstappen. Então, acho que mesmo se o Norris fizesse a transferência, ele muito provavelmente seria assegurado, teria muitas ordens de equipe e tudo mais. Eu não acho que a Red Bull ia dar toda essa liberdade para ter um brigando contra o outro. Mas, ao mesmo tempo, a forma com que ele fala né, sobre a Red Bull, de não seria muito inteligente e tudo mais, acaba pesando contra ele pelo histórico que a gente vê de corridas onde a gente vê que o Norris ele praticamente não faz muita força para disputar contra o Verstappen, porque ele entende que o carro do Verstappen é melhor, etc. E assim, eu até não vejo tanto problema em ele entender que a corrida dele é diferente da do Verstappen, mas ao mesmo tempo ele poderia ser mais corajoso no sentido de falar, se um dia tiver a oportunidade, enfim, da gente estar em condições iguais, a gente tem condição de brigar e tudo mais, e não foi isso que ele fez. Então, né, ele deu uma resposta meio genérica ali, dizendo que não, mas não seria muito inteligente disputar contra o maior piloto do mundo, e etc. Enfim, ele respondeu para mim de um jeito muito mal. Eu não sei se é exatamente isso que ele pensa, eu não acho que necessariamente ele é um cara de uma mente derrotada, um cara que não tem o espírito de vencedor, eu não posso cravar isso, mas a realidade é que ele respondeu muito mal essa pergunta, e eu não sei até que ponto isso vai gerar também um nível de pressão em cima dele para a próxima temporada, porque, beleza, muitos pódios e tudo mais, mas ele está se colocando numa situação de, sei lá, não é como se, por exemplo, fosse a situação do Pérez, uns anos atrás, antes do Pérez ir para a Red Bull, porque o Pérez era sempre tido como o cara, que ele nunca ganhou na Fórmula 1, etc., mas todo mundo tinha uma compreensão geral de que o Pérez ele nunca teve a oportunidade de vencer na Fórmula 1. Né, e parece que o Norris está tendo essas oportunidades, ele está chegando perto, e ao mesmo tempo que ele está chegando perto, parece que falta um esforço a mais, uma briga a mais para poder chegar lá. Eu também vou muito por aí, acho que o Norris está na Fórmula 1 desde 2018, sempre pela McLaren, e apesar de ser um piloto que a gente considera novo, né, um piloto, como você disse, é um piloto de 99, o piloto vai fazer 25 anos, inclusive, esse ano, é até mais novo que o Verstappen é de 97, então é um cara já com uma bagagem considerável na Fórmula 1, vai para a 7ª temporada pela mesma equipe, e enfim, a McLaren demonstrou uma evolução muito grande em 2023, é uma equipe que cresceu muito da metade da temporada em diante, e deu ali, pelo menos ao Norris, a impressão de que pode sim dar a ele o carro necessário para brigar mais à frente. E estando nessa posição de uma equipe que você é o cara, em que você é o líder, e foi assim mesmo quando teve o Daniel Ricciardo ao lado, que é um cara mais experiente, principalmente agora que tem o Oscar Piastri, que foi um novato na temporada de 2023, estar nessa posição em uma equipe na qual você é líder também te dá certos privilégios, entre aspas, te dá uma colocação diferente do que você ser um piloto da Red Bull ao lado do Verstappen, enfim, ter que brigar com ele pelo título mundial. Mas trazendo aqui à tona a nossa thumb de hoje, estava até aqui embaixo na descrição do vídeo, vou transferir essa pergunta a você, Gabi, vou, enfim, deixar você dar, acredito que já seja uma opinião bastante debatida, mas, enfim, é o nosso tema de hoje. Acho que é uma coisa que tem estado muito em destaque ultimamente quando se fala de movimentações no mercado de pilotos, de quem poderia duelar com o Verstappen pelo título. Então, a pergunta é muito simples. O Norris tem medo do Verstappen, na sua opinião? Eu não acho que é medo necessariamente do Verstappen, mas eu acho que ele tem medo de que a opinião pública sobre ele se torne o que virou opinião pública sobre o Pérez, entendeu? O Pérez é um cara que há 4 anos atrás ele jamais seria criticado da forma que ele é criticado hoje por ele não conseguir fazer frente ao Verstappen. Claro, mesmo que o Pérez seja muito menos piloto que o Norris, por exemplo, na minha visão, eu acho que o Norris ele tem um medo, talvez, não necessariamente da figura Max Verstappen, mas de chegar num ambiente onde ele não é dono, dele ser controlado e eventualmente ser batido, né? De ter o ímpeto dele controlado e eventualmente ser batido. Então, acho que esse é o medo maior do Norris mesmo, de não conseguir fazer o que ele pode fazer fora da zona de conforto dele. Então, por isso que eu acho que ele meio que... Assim, nunca houve, né? A gente nunca ouviu oficialmente, se houve já algum interesse
da Red Bull pelo Norris, mas eu acho que o Norris, na verdade, o medo dele é de que a opinião pública sobre ele vire a mesma coisa que virou a opinião pública sobre o Pérez. E falando especificamente de 2023, para a gente encerrar o nosso primeiro assunto de hoje, eu tenho uma opinião de que nessas disputas entre o Norris e o Verstappen, ele teria uma dificuldade muito grande de levar qualquer tipo de vantagem, muito por causa não só do talento do Verstappen, mas também pelo equipamento que ele tinha e talvez pelo objetivo dele na corrida, que enfim, não seria palpável, pelo menos sei lá, a grande maioria das corridas do campeonato, para não falar em todas, com exceção de Singapura, pensar numa vitória. Pensar numa vitória numa categoria em que em 22 corridas do ano, 21 foram vencidas pela mesma equipe. Então, e a outra não teve, e a que não foi vencida pela Red Bull teve a vitória da Ferrari. Então, também não foi um momento que a McLaren esteve ali na briga pelo primeiro lugar, pelo menos efetivamente, né? A gente teve ali um duelo entre o George Russell, né, seguindo o Sainz mais próximo que ele podia, enfim, mas não era efetivamente uma briga pela vitória, pelo menos na minha opinião. Então, vou perguntar, né, deixar você falar a respeito disso também. Você acha que faltou combatividade para o Norris em alguns momentos dessa temporada contra o Verstappen? Aí, talvez o GP dos Estados Unidos, lá no Texas, seja em que mais tenha se dado ênfase nisso, em que o Verstappen passa com uma facilidade absurda. Eu acho que no final da temporada, quando você não tem nada a perder, talvez valha a pena você duelar, você dificultar a situação, mas o piloto dentro do carro sabe, melhor do que qualquer outro, se aquilo ali vai poder ser esticado durante algumas voltas, se aquilo vai poder render algum resultado no final. E a grande maioria das vezes, realmente, a gente não imaginava que seria possível barrar o Verstappen de conquistar a vitória. Então, queria saber a sua opinião sobre isso. Faltou ser um pouco mais aguerrido e dificultar um pouco mais as coisas para o Verstappen, ou ele fez o que dava para fazer e se manteve fiel ao plano da equipe? Eu acho até que ele poderia ter sido mais combativo em algumas ocasiões. Acho que essa dos Estados Unidos é uma boa para a gente lembrar. Do Brasil também, especialmente mais na sprint, né, que é a corrida que ele larga da pole e aí o Verstappen passa ele com certa facilidade. Eu acho que ele poderia ter sido mais combativo, mas ao mesmo tempo acho que o resultado seria o mesmo, entendeu? Então não é como se nenhuma dessas ocasiões fosse assim, uma grande oportunidade mesmo do Norris vencer. Mas a real é, entre você poupar o seu equipamento de uma briga e chegar na mesma posição que você chegaria provavelmente brigando, você vai poupar, até porque a McLaren tinha um objetivo muito diferente ali no fim de temporada também, né? Que era de, não, a gente precisa arrancar para chegar nesse quarto lugar dos construtores, tentar ver o máximo que a gente pode chegar perto da Ferrari, da Mercedes, até porque a gente viu também que a Aston Martin ela teve uns momentos, inclusive no Brasil, que ela teve ali um respingo ali, ela teve um ponto de vida e etc. Então é uma posição que você não queria muito se arriscar. Então eu acho até que ele poderia ter sido mais combativo, sim. Acho que de exemplo a gente sempre vai usar o Sainz no GP da Itália, que é uma corrida que, você vê que claramente o Sainz ele ia ser ultrapassado a qualquer momento pelo Verstappen, mas a gente viu o quanto que ele se segurou. O resultado acabou sendo o mesmo. Então acho que isso que vira de grande exemplo. Então eu acho que o Norris poderia ter sido combativo, mas ao mesmo tempo em que a gente tem talvez essa ciência de que o resultado seria o mesmo, independente de combater ou não, ele acaba sendo isentado, acaba sendo perdoado por esse lado. Bom, já falamos de Norris, falamos de Fórmula 1, trazer aqui o nosso assunto para esse último fim de semana, fim de semana de muita corrida no canal do Grande Prêmio, muitas transmissões ao vivo. Eu estive, inclusive, na transmissão da Fórmula E. A gente fez as 24 horas de Daytona, de sábado para domingo, falando um pouquinho da Fórmula E. O EP de Diriace, primeira rodada dupla da temporada, a única etapa noturna do calendário, aconteceu em datas diferentes do habitual para as rodadas duplas da categoria, uma corrida na sexta-feira e outra corrida no sábado. A primeira foi vencida pelo Jake Dennis, da Andretti, e a segunda pelo Nick Cassidy, da Jaguar, que foi a terceiro pódio em 3 corridas na temporada, assumiu a liderança do campeonato, levou a Jaguar também à liderança do Mundial de Equipes, inclusive com a DS Penske no segundo lugar, não é nem a Porsche que está
ocupando aquele posto. Então, mostra realmente como o início da Jaguar no campeonato é muito consistente, muito regular, e, na minha opinião, deixa a equipe como grande favorita assim, para ser campeã dessa edição da categoria, conquistar o seu primeiro título. Primeiro, porque tem o equipamento para isso, e segundo, porque, na minha visão, é a dupla de equipe mais forte desse grid, a mais confiável, ainda mais depois de um ano de muita dor de cabeça com o Sam Bird. Então, uma segunda rodada muito melhor do que a primeira, na Cidade do México, e teve uma dificuldade muito grande de ultrapassagens, e mais uma vez o formato de duelos da classificação premiou ali o público com duas surpresas. Jean-Henrique Verne levando a pole na corrida 1 para DS Penske, e Oliver Rowland voltando ao primeiro lugar, a posição de honra do grid de largada com a Nissan. A largada do Rowland foi muito complicada, já perdeu a primeira posição na primeira curva, mas ainda assim levou a Nissan ao pódio. Ele que está voltando à Fórmula E depois de deixar a Mahindra no meio da temporada passada, muito incomodado com a falta de competitividade, e consegue aí o primeiro resultado de destaque da equipe no fim de semana, num sábado especificamente, porque a sexta-feira nem foi tão boa assim, mas no fim de semana em que a Nissan, num sábado que a Nissan mostrou muita força. Teve o Rowland em terceiro, teve o Jake Hughes, que é da cliente McLaren, mas que usa o trem de força Nissan, em quarto, e o Sasha Fenetraz em sexto. O Sam Bird também estava muito forte depois de conseguir um quarto lugar na primeira corrida, mas furou o pneu, teve uma treta ali com o próprio Fenetraz, encostou na barreira, acabou tendo um furo de pneu e precisou abandonar a disputa. No dia seguinte, ainda no sábado, na verdade, mas indo até o dia seguinte, indo até o domingo, 24 horas de Daytona, a primeira etapa da temporada 2024 do IMSA Sports Car, e Felipe Nasser colocou o Brasil no lugar mais alto do pódio ao vencer a corrida, a prova de abertura da temporada, é claro, representando a Porsche Penske, o carro número 7 da aliança Porsche Penske na categoria. Foi a 11ª vitória do Brasil na corrida e a quarta consecutiva, o que é um número muito importante, é um número muito significativo para o esporte a motor brasileiro, que também ficou com a segunda colocação, já que o Pipo Derani também terminou ali logo atrás com o Cadillac número 31. E não ficou por aí não, na GTD Pro, Daniel Serra com a Ferrari, junto ali com o James Calado e o Alessandro Pierguidi, levou a Risi Competizione, que corre com o carro italiano, a vitória também na classe. E ainda teve destaque para o Felipe Fraga e o Felipe Massa, quem é que estavam ali no Oreca número 77 da Riley, e conseguiram ficar no pódio, foram ao pódio com o carro e conseguiram ali a terceira colocação. Então, Gabo, o que dizer dessa vitória importante para a Penske, uma vitória enfim, suada. A gente teve muita disputa, teve ultrapassagem nos boxes, com uma parada melhor da equipe sobre a sua rival. No final da corrida, o Tom Blomqvist pressionou bastante o Felipe Nasser, mas o brasileiro conseguiu manter a liderança e conquistou mais uma vitória para o Brasil. É uma vitória muito bacana da Penske em Daytona, né? A Penske, inclusive, vivia num jejum curioso, né? Eram 55 anos sem vencer as 24 horas de Daytona. Então, é uma vitória muito legal, inclusive, para todo esse projeto, né? A Penske tem feito essa parceria com a Porsche para correr tanto, né, o IMSA Sports Car quanto o Mundial de Endurance. Um momento bacana também para o Nasser, né? O Nasser, que inclusive ele faz a classificação, ele é quem dá a volta rápida na classificação, que foi realizada uma semana antes. Ele não tinha vencido ainda também Daytona na classe principal, né? Que agora é a GTP. Né, ele chegou a ter uma vitória pela GTD Pro em 2022, né? E pódios em outras ocasiões. O Nasser, que enfim, é um cara que tem já alguns títulos, né? Conquistou o título do Sports Car em 2018, conquistou o título em 2021 também. E nessa parceria aí muito bacana, com outros pilotos também bem experientes, né? O Dan Cameron é um cara que também já foi campeão. O Matt Kemp é um piloto mais novato, mais desconhecido, mas também fez um bom trabalho. E claro, o Joseph Newgarden também, uma das primeiras experiências que ele teve com Endurance, né? O Newgarden, por mais que ele seja um piloto que há quase 10 anos já, não, mentira, menos que 10 anos, assim, 7, tá quase 10, mas não teve tanta experiência assim, tantas oportunidades de correr em Daytona. Então acho que, se não me engano, foi a primeira vez que o Newgarden correu na classe principal e ele já sai com a vitória. Então, um bom pontapé inicial para a Penske aí para essa temporada. Acho que talvez um ponto que acaba sendo ruim, né, é que a Meyer Shank não pôde defender o título, né? Eles vinham de 2 vitórias seguidas, mas teve toda aquela polêmica ali do fim de 2022, acabaram se retirando, encerrando o projeto deles de Endurance, né? E então não deu nem para o Tom Blomqvist, nem para o Hélio Castro Neves
poderem defender essa vitória, né, o que seria bastante bacana, né, pelo menos de você, da Porsche Pace, poder desbancar uma adversária forte, né, que no caso a Marchen aqui, que tem crescido aí bastante. Sobre o Fraga e o Massa, muito bacana também, eles correram aí pela Riley, especialmente porque, enfim, é de uma classe, a LMP2, né, claro que é uma classe que hoje tem perdido muita força no Endurance, né, especialmente depois dessa expansão dos hipercarros e tudo mais, mas assim, alguns anos atrás, especialmente no WEC, a LMP2, os carros de regulamento LMP2 davam as corridas mais bacanas, né, especialmente das 24 horas de Le Mans, né, mas naquela época que a P1 estava mais embaixo, antes de ter o regulamento dos hipercarros, mas o Massa pela primeira vez corre em Daytona, já registra um pódio, né, correndo por um protótipo, e o Fraga também, que tem uma experiência muito grande aí com carros de turismo e tal, e carros de GT também, competições de GT em Endurance, também consegue um resultado muito bacana aí. Então, começa bem o Brasil aí no esporte motor, e claro, não podemos deixar de falar do Serra também, que há anos é um dos principais pilotos brasileiros de turismo, né? E esse ano, inclusive, ele compete pela Ferrari, né? O carro era um Ferrari 296, inclusive com caras com que ele já competiu na Ferrari anteriormente, né? Que é o Alessandro Perguidi, o James Calado, o David Rigon, mas não era a Ferrari de fábrica, né? A F-Corse, né? Que é a equipe principal da Ferrari, ela correu com outros quartetos, então ele desbancar, né? Ele junto desses outros pilotos, eles conseguirem desbancar a própria Ferrari de fábrica da competição de GT, que a gente sempre sabe que a F-Corse é sempre uma das principais equipes, também acho que demonstra muito o tamanho do Daniel Serra. É um cara aí, não só já é tricampeão da Stock Car, também tem vitória em Le Mans, também pro GT, e aí tem essa vitória bacana também em Daytona, então um fim de semana bem, bem marcante, bem legal pro Brasil abrir a temporada, né? Inclusive o Sérgio Sete Câmara, né, teve um excelente desempenho aí na Arábia Saudita, uma pena que a quebra acabou prejudicando ele ali na corrida de sábado, mas enfim, acho que é um fim de semana de um saldo bastante positivo para os pilotos brasileiros no geral. É verdade, o Sérgio Sete Câmara foi quarto colocado no grid de largada da primeira corrida de Diria, fez uma classificação excelente, foi a semifinal, acabou eliminado ali só pelo Jean-Henrique Verne, que inclusive conquistou a pole logo depois na final, e terminou em nono na corrida. Largar em quarto e terminar em nono pode parecer que não foi uma corrida tão boa assim, mas a gente precisa ressaltar aqui que o carro da ERT, a equipe do Sete Câmara, é muito ruim, não tem outra palavra para descrever, é um carro muito ruim, é um carro muito deficiente, então ele gasta muita energia, ele não regenera, é muito difícil, tem que frear toda hora, tem que tirar o pé do acelerador muito mais do que os pilotos que estão ali disputando com ele, então foi uma corrida praticamente de se defender, e o Sete Câmara fez isso muito bem, conquistou o nono lugar, e na briga da ERT ali com os carros de Powertrain Mahindra, né, que são a própria equipe de fábrica Mahindra e a Abt Cupra, 2 pontos são extremamente valiosos, porque a gente está falando aqui de uma briga entre 3 equipes que dificilmente vão chegar a um fim de semana pensando em pontuar. Vai ser uma coisa circunstancial ao longo de toda a temporada, dependendo ali de alguns espasmos de brilhantismo de um piloto ou outro, ou de circunstâncias completamente fora da casinha, né? Um engarrafamento, uma batida entre vários pilotos, uma bandeira vermelha, enfim, algo que mude consideravelmente o cenário da corrida. O Gabo citou a questão da Meyer Shank, né, em Daytona, e para quem não sabe, só para trazer a informação para quem está acompanhando aqui essa edição do Paddock Sprint, a Meyer Shank foi punida na edição passada das 24 horas de Daytona por manipular os dados de pressão dos pneus. Então, ainda que a punição não tenha tirado a vitória do quarteto, Hélio Castro Neves, Simon Pagenaud, o Colin Brown e o Tom Blomqvist, a equipe foi punida em $50 mil e perdeu 200 pontos na tabela do campeonato. Então, enfim, foi uma punição que afetou inclusive a parceria com a Honda, que foi justamente quem descobriu, né, a manipulação de dados. Então, uma situação bastante complicada para a Marchen, que encerrou ali o seu projeto algum tempo depois. A gente falou sobre Fórmula E, falou sobre o IMSA Sports Car. As duas categorias voltam no mesmo fim de semana. A próxima etapa do IMSA Sports Car acontece entre os dias 13 e 16 de março, com as 12 horas de Sebring. E a Fórmula E volta aqui no Brasil, EP de São Paulo, dia 16 de março, no Sambódromo do AMB. E, bom,
vai dar a oportunidade dos brasileiros de correrem em casa mais uma vez, do público brasileiro de acompanhar a corrida, que além de ser ao vivo e com imagens no Grande Prêmio mais uma vez, afinal de contas a temporada completa é com treinos livres, classificações e corrida, você também pode aproveitar o cupom Grande Prêmio 10 e comprar com desconto. É claro, só você entrar lá no site do Grande Prêmio, você vai encontrar em todas as matérias de Fórmula E, lá embaixo, a imagem, a inscrição, o link para você clicar e comprar Grande Prêmio 10, o cupom com tudo em letra maiúscula. E não se esqueçam, ao vivo aqui, dia 16 de março, comigo e Pedro Henrique Marum nos comentários. Eu vou me despedindo do Gabo por agora, vou me despedir do Pedro Prado, que está aqui na produção também, e de vocês, nossos queridos padockers. Não esqueçam de curtir, né, a nossa transmissão, compartilhar com que vocês queiram, espalhar a palavra do Grande Prêmio, deixar aquele comentário para dizer o que vocês acharam da nossa transmissão, do programa de hoje, das 24 horas de Daytona, da Fórmula E, Lando Norris, muito assunto para a gente comentar e a gente está de volta na semana que vem. Valeu! Com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo.